E enquanto isso, no Rio de Janeiro, bandidos usaram 7 ônibus como barricadas na estrada do Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro. O repórter Rodrigo Viga tem as informações direto de lá. Olá, Viga, prazer conversar com você aqui no Linha de Frente. Como é que está a situação por aí? O que teria motivado essa ação dos bandidos? Tudo bem? Boa tarde para você, obrigado pela chance, pela oportunidade. Agora eu não vou deixar de fazer o autocrédito não, viu? Pela manhã a gente trouxe essa informação no Jornal da Manhã da Jovem Pan, que não teria horário de verão por uma série de fatores, inclusive esses mostrados aí pela nossa equipe com relação ao baixo retorno, a baixa vantagem do ponto de vista econômico, financeiro, elétrico e energético para o governo brasileiro. Agora, dito isso, vamos voltar a outra energia, né, que é uma energia quase que plutônica aqui no Rio de Janeiro, que diz respeito à criminalidade, violência, clima tenso aqui na comunidade da Muzema, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos imagens aí mostrando esse clima de tensão. Por quê? Porque a Polícia do Rio de Janeiro está justamente tentando fazer uma operação contra o crime organizado dentro da comunidade da Muzema, que fica no Itanhangá, um bairro que fica já ali no comecinho da zona oeste da capital. Ali há uma quadrilha especializada em roubos, crimes. No passado até por essa região funcionou um local, né, um local chamado de escritório do crime. Durante essa operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro para combater o crime organizado, bandidos, para tentar despistar, atrapalhar a ação da polícia, sequestraram 7 ônibus coletivo, né, que passam pela região, iniciando uma onda de medo, de terror, como mostram as imagens aqui na Jovem Pan e nas nossas plataformas. Esses criminosos também montaram barricadas, atiraram fogo a essas barricadas para despistar, atrapalhar a ação do BOP, a tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Pois bem, você me perguntou o que acontece nessa região da Muzema e também adjacências. Tem Tijuquinha, Itanhangá, são comunidades da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Não é de hoje, é desde o início do ano que nós temos ali uma verdadeira guerra entre grupos rivais. Que guerra é essa? Até mais ou menos no começo desse ano, quem ditava as regras, as normas, quem controlava essa região, no coração ali da zona oeste do Rio de Janeiro, era um grupo paramilitar. Só que, desde o fim do ano passado, a principal facção criminosa do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, iniciou uma campanha que eu estou chamando de expansão territorial, atrás de áreas, regiões, locais, principalmente favelas e comunidades, e volta e meia bate de frente, ou com facções rivais, ou com grupos paramilitares. Então, desde o fim do ano passado, nós temos uma campanha expansionista da principal facção criminosa do Rio de Janeiro, que é o Comando Vermelho, e temos também uma verdadeira guerra. E o circo de atuação, o palco de atuação, um deles, na verdade, é justamente a Muzema, onde está acontecendo toda essa confusão nesta quarta-feira. Há uma guerra ali deflagrada entre tráfico e milícia. Os traficantes conseguiram já tomar os pontos dos grupos paramilitares que atuavam naquela região e agora a milícia está tentando retomar esse território na zona oeste do Rio de Janeiro, colocando no meio desse cenário de guerra, nesse fogo cruzado, no meio desse bang-bang, desse tiroteio, a população que em sua maioria é de bem e mora nessas comunidades Tijuquinha, Muzema e adjacências no Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro. Os ônibus foram sequestrados, não há passageiros dentro dos ônibus, é importante frisar e sublinhar aqui no microfone da Jovem Pan, mas foram utilizados como barricadas, como escudos ou barreiras para a ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Não é a primeira, também não vai ser a última, mas é um caso que chama bastante a atenção porque está no Itanhangá, um bairro teoricamente nobre da zona oeste do Rio de Janeiro, companheiros. Ô Viga, a gente sabe que no Brasil a organização criminosa fica famosa e recebe nome. Eu sei que tem mais de 90 organizações criminosas, os números variam muito. São Paulo, o PCC é dominante. Rio de Janeiro existem mais organizações. Tem como batizar, dar o nome da organização criminosa dos traficantes que estão brigando contra a organização criminosa dos milicianos, que hoje também praticam tráfico? Ou varia muito? Varia bastante, porque aqui a gente já está no nível ou escala 2.0 do crime organizado. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é só mais milícia, não é só mais tráfico de droga. Agora você tem grupos que se autodefinem como narcotraficantes, narcomilicianos ou qualquer coisa do gênero. O fato é que, diferentemente de São Paulo e de outras praças do país, onde o crime realmente é organizado, vamos dizer assim, ou é quase que monopolista, está na mão
de apenas um grupo criminoso. Aqui no Rio de Janeiro o negócio é mais pulverizado, mas a situação ficou mais tensa nesse ano de 24, respondendo mais diretamente a sua pergunta, porque hoje nós temos a principal facção criminosa, ou aquela com mais capilaridade, difusão e penetração nas comunidades e favelas do Rio de Janeiro, numa campanha expansionista. O que é uma campanha expansionista? Está tentando aumentar o seu poderio financeiro, consequentemente bélico, político, eleitoral, entre outros poderios que fazem parte desse mundo do crime organizado. Então, aqui no Rio de Janeiro, como você bem disse, nós temos um crime pulverizado na mão de várias facções, mas a principal delas está tentando bagunçar, mexer com esse tabuleiro e se tornar dominante na cidade e também no estado, ora rivalizando com outras facções criminosas, ora rivalizando com grupos paramilitares, ou ora batendo de frente ou se associando a grupos narcomilicianos ou de narcotraficantes. Essa é a confusão, mais uma aqui no Rio de Janeiro. Quero agradecer muito a sua participação aqui conosco e pedir só uma última pergunta, eu sei que nós precisamos liberar você. Quantas você quiser, fica à vontade, por favor. Então, tá bom. A pergunta é a seguinte, eu depois de quase 40 anos no Ministério Público, me aposentei, eu já vi de tudo e chego à conclusão de que essas incursões, exclusivamente em morros, em comunidades, favelas, acabam trazendo pouco resultado. O Rio de Janeiro tem um Ministério Público muito atuante, muito forte. Por que não se forma uma força-tarefa com a Receita Federal, Estadual, Municipal, com o Ministério Público e as elites da Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro para fazer um estudo, bloquear os bens dessas organizações criminosas, não simplesmente se limitar a esse tipo de ações que eu considero superficiais? Você está corretíssimo, porque a gente tem na memória, na mente, você militou na área, eu apenas sou um curioso, porque tenho que lidar com isso todos os dias, eu diria que semanalmente, mensalmente. O crime, hoje em dia, não se faz mais apenas, somente, daquele modo antigo, né? Do modo, vamos dizer assim, Al Capone ou coisas do gênero. É muito mais elaborado, é muito mais sofisticado. Agora, falta, sim, evidentemente, uma comunicação nos 3 níveis, municipal, estadual e também federal, e principalmente olhar para outras derivadas ou derivativos do mundo do crime, porque ninguém sai carregando mais mala de dinheiro para mandar executar A, B ou C ou para comprar isso ou aquilo. Pelo contrário, hoje nós temos o mundo digital, o mundo, inclusive, das criptomoedas, e é por aí que está circulando o dinheiro. Então é preciso você atuar com inteligência, e não só inteligência para a deflagração de uma operação, mas inteligência na acepção da palavra, com inteligência para chegar na origem do problema e também no destino do problema, como essas facções se organizam e principalmente como é que elas movimentam essa grana, esse dinheiro e como é que está sendo lavado, como é que está sendo movimentado esse recurso, esse dinheiro. Então falta essa iniciativa, algumas tentativas já foram feitas, mas o que se diz é que às vezes o crime ele transcende a competência estadual, a competência municipal, e é preciso também uma ajuda do governo federal, porque senão se acaba esbarrando aqui ou acolá em alguns artigos, algumas normas e algumas leis que são de competência do nível federal, do governo federal. Então, você está certíssimo. Acho que é preciso pensar com inteligência e também na inteligência para combater o crime organizado em nível local e também em nível, eu diria, nacional e transnacional, porque essas facções já estão conectadas com países vizinhos e também de outros continentes. Senão, como você bem disse, é só enxugar gelo, é só fazer aparição pública, visibilidade para nós da mídia, mas na prática é um ciclo vicioso. Rodrigo Viga, muito obrigado. Venha mais vezes participar conosco aqui no Linha de Frente, onde se debate todos os assuntos. Eu sou um cara de muitas opiniões, hein? Cuidado comigo, hein? Será bem-vindo. Será bem-vindo. Obrigado.